Puberdade. Como saber se seu filho ou sua filha entrou nessa fase de desespero, porque papai e mamãe não estão sabendo identificar. Hoje nós trataremos desse assunto tão importante na vida da família. Seu filho começou a se trancar mais no quarto ou no banheiro. Sua filha, ela começou a mudar o comportamento assim, do nada. Cheiro forte no corpo, crescimento acelerado, pelos aparecendo pelo corpinho todo, mudanças emocionais, vergonha, irritação. Como é que tá por aí, papai? Como é que tá por aí, mamãe? Muitos pais olham para isso e já pensam logo assim: meu Deus, né? O que está acontecendo com meu amado filho, com a minha amada filha? Ah, papai, mamãe, calma aí, que a gente vai esclarecer tudo para vocês aqui, tá? Talvez seu filho ou a sua filha esteja simplesmente entrando na puberdade. E se você não entender essa fase, você pode afastar emocionalmente a criança justamente no momento em que ela mais precisa da sua orientação. Hoje eu vou explicar de forma bem simples, mas científica, não é achismo, o que é a puberdade. Quais são os sintomas mais claros? Qual a idade normalmente começa? Como conversar com seu filho sem traumatizar? E o principal, como proteger emocionalmente a sua criança numa das fases mais delicadas da vida dela. Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal e manda esse vídeo aí para outros papais, porque muita gente está vendo o seu filho mudar e não sabe o que fazer, o que falar, como se comportar dentro dessa fase. O que é puberdade? Primeiro, vamos entender uma coisa muito importante. Puberdade não é uma doença. Não, não é. Puberdade nem é um problema. Puberdade é uma fase natural do desenvolvimento humano. Faz parte da vida de qualquer pessoa. A puberdade é o período em que o corpo da criança começa a se transformar biologicamente para uma fase, para uma vida adulta. É deixar de ser criança, começar a ganhar características adultas. É nessa fase que os hormônios eles começam a trabalhar de maneira muito intensa. Fica meio desbalanceados, meio confusos, né? E aí, no cérebro, existe uma regiãozinha chamada hipotálamo. Fica lá no centrozinho assim da cabecinha, que começa a estimular as glândulas do seu corpinho a produzirem hormônios sexuais, principalmente a testosterona. Nas menininhas, principalmente estrogênio e a progesterona. Hormônios que dão características masculinazinhas e femininazinhas. É bonitinho demais, não é verdade? E esses hormônios, eles começam a provocar mudanças físicas, emocionais e de comportamento. Porque se isso tudo está mudando, o indivíduo, a criança, começa a mudar o seu comportamento. Ou seja, a criança começa a deixar de ter corpinho e comportamento infantis. E começa a entrar numa transição para tão não desejada adolescência, né? Que muitos pais ficam doidos, perdem cabelos. Que é a tal da burrocência. Não, não é assim que a gente deve olhar, tá? Uma coisa importante é que isso não significa que a criança virou adulto. O corpo começa a mudar antes da maturidade emocional ficar pronta. Então o diálogo ainda tem que ser adulto, criança. É exatamente por isso que os pais precisam de ter muita inteligência nessa fase. Porque senão orienta da forma errada. Repito, não é adulto para adulto ainda não. É adulto orientando criança. Conseguiu entender? Agora, com qual idade, Ramon, essa puberdade, essa fase de mudança, de transformação hormonal, que desencadeia mudanças emocionais e físicas, começa? Que fase que é? Quando começa, né? Bom, essa é uma dúvida até muito comum dos pais, né? Por não terem esse conhecimento, que deveriam buscar. Já estou puxando a orelhinha dos papais. A puberdade ela pode variar de criança para criança. Nas menininhas, geralmente começa ali entre os 8 anos aos 13 anos. 8 a 13.
Nos menininhos, começa um pouquinho mais tarde, termina um pouquinho mais tarde. Geralmente começa dos 9 anos e vai até os 14 anos. E assim, porque as meninas, elas começam, né? Elas entram na fase antes e terminam primeiro, Ramon. É porque biologicamente, o organismo das menininhas, o organismo feminino, ele costuma amadurecer mais cedo do que dos menininhos. Natural. Hoje, existem fatores que podem acelerar essa puberdade. Ramon, que fatores são esses? Por exemplo, a alimentação muito industrializada. Quanto a gente tem comido, né? Isso interfere. Obesidade infantil interfere. Excesso de telas, estímulos adultos precoces, músicas, filmes, o tempo todo, né? Danças, alterações hormonais e até algumas questões genéticas podem acelerar essa fase da puberdade. Por isso, muitos pais têm percebido mudanças cada vez mais cedo em suas crianças. É por conta desse contexto de mudanças do mundo atual. E atenção, uma criança entrar na puberdade antes, cedo demais ou tarde demais, aí precisa de ser avaliado por um especialista, por um médico. Se houver sinais muito precoces, muito cedos, principalmente antes dos 8 anos, nas menininhas, e antes dos 9 anos, nos menininhos, é importante vocês procurarem um especialista, um endocrinologista que entenda de criança, um endocrinologista pediátrico. Anotou aí? Está observando essas mudanças? Procure ajuda profissional. Não deixe passar. Ramon, quais são os sinais da puberdade nas menininhas? Vamos falar das menininhas agora, né? Existem alguns sinais bem claros que você pode observar. Nas menininhas, normalmente o primeiro sinal que acontece é o crescimento, né, das mamas. Muitas mães vão observar, vão identificar o que eu estou dizendo aqui. Elas começam a perceber um pequeno carocinho abaixo do mamilo. Calma, tá? Isso costuma assustar, eu sei, mas na maioria das vezes é normal. Porque tem muita mãe que faz um alarde e acha que é uma coisa, tá? Calma, muito cuidado. Isso é, na maioria das vezes, normal. Se tiver dúvida, vá a ginecologista. Depois, começam outros sinais. Aparecimento de pelos nas partes íntimas, nas axilas, né? Cheirinho mais forte, natural. Sua um pouquinho mais também, né? Maior oleosidade na pele. A gente observa, né? A luz bate, a pelinha chega a estar brilhando. E aí, consequentemente, aparecimento de algumas espinhas, alterações emocionais, são muito acentuadas nas menininhas, né? Ficam mais sensíveis, choram um pouquinho mais, uma confusãozinha, até sentimento de vergonha do próprio corpinho. Nossa, eu tô estranha, mamãezinha, eu tô passando por isso, né? Ela não se identifica no meio da turma das menininhas, é complexo, mas vai passar e precisa de orientação, tá? Um sinal muito importante nas menininhas é o estirão de crescimento. Crescem, assim, num período muito curto, cresce demais, tá? E é natural, é normal acontecer. Depois disso, normalmente, vem a primeira menstruação. E aqui eu quero me ater com um pouquinho mais de atenção, tá? É um ponto muito importante que, mamãezinhas, a menina, ela precisa ser preparada antes da menstruação chegar. Porque imagina uma situação dessa, ela não foi preparada, ela não foi orientada e acontece. Muitas meninas, elas entram em desespero, porque ninguém explicou o que era, o que vinha, o que ia acontecer. Imagina. Tem criança que acha até que está machucada, que está doente, que ela não é normal. Isso pode gerar traumas futuros. Então, os pais, eles precisam conversar de forma natural e sem terrorismo, né? Sem alardear demais, sem fazer tempestade com um copo d'água. Cuidado com isso. Basta orientação de forma simples, tá bom? Ramon, e os menininhos? Vamos lá, vamos falar dos menininhos, né? Os meninos, os sinais também são bem evidentes e eles aparecem aos poucos. Primeiro sintoma, primeiro sinalzinho assim que aparece, primeiro que você vai observar é o aumento dos testículos. E aqui eu falo, papai, mamãe participa,
Mas, papai, é importante a sua participação. Tá? Às vezes ou outra, entra no banho com seu filho, orienta, conversa com ele, abre esse canal de confiança. Tá? Depois, vem o crescimento do pênis da criança. Basta observar que vocês vão perceber esse aumento. Pelos pubianos, obviamente, vão começar a aparecer ali, né? E o cheiro mais forte no corpo. O menininho, então, o cheirinho fica bem acentuado, tá? Obviamente, mais suor, aparecimento de espinhas natural, né? E é uma oscilação, começo da vozinha engrossando, né? Como eu digo, sai de fininha, vai para e depois volta para fininha. Natural isso também acontecer, tá? E uma maior força física. Tanto é que você vê menininho, né, empurrando, degladiando, aquela coisa toda, faz parte desse desenvolvimento, desse crescimento. E, em muitos casos, mudanças emocionais importantes. Porque, menino não chora, o menininho acha que o menino não tem parte emocional, né? O menininho, ele pode, inclusive, por conta disso, ficar mais fechadinho, ter maior irritabilidade, porque ele fica incompreendido. E, às vezes, ele se sente até com vergonha dessa situação. Então, é importante observar o comportamento do seu filho. Existe algo que muitos pais também esquecem, né? Que é o menino, ele tem segurança, que é o que eu disse aí. Ele também tem parte emocional. Não trate seu filho como uma pedra e tão diferente como a sua filha, não. Muitos começam a ficar se comparando fisicamente com outros coleguinhas, né? Talvez se sinta inferior. E é importante, tá? O pai acompanhar. Começa mudanças de voz, de corpo, de altura, de masculinidade, ele quer ficar virilzinho, né? E se os pais não tiverem diálogo, eu vou afirmar aqui, ó, internet e coleguinhas que também não recebem orientações corretas dos seus pais serão os professores dos seus filhos. E isso pode ser perigoso, não pode? Então, pais, assumam as responsabilidades de educar, de orientar os filhos de vocês nessa fase. Deixe-os confiar em vocês, tá? Parte emocional da puberdade. É uma das partes mais importantes, porque pode criar traumas ou não, confiança ou não, que vão ficar para o resto da vida desse indivíduo, tá? Seja o homenzinho, seja a mulherzinha. Muita gente acha que puberdade é só mudança no corpinho da criança. E não, categoricamente, não é não, tá? O cérebro aqui, ó, também, ele passa por mudanças, ele está em transformação. Nessa fase existe uma verdadeira tempestade hormonal. Como eu disse, fica desbalanceado, desregulado, é muita coisa sendo produzida. Por isso a criança, ela pode chorar mais, Ramon? Pode, a gente observa isso, não é? Ficam irritadas com qualquer coisinha. Você vai falar, tá irritado, tá te respondendo, né? Ficam sensíveis demais também. As menininhas, os menininhos, vai falar com a menininha, ela chora, né? E tudo fere, tudo machuca. Elas começam a querer mais a privacidadezinha delas, né? Papai agora não, mamãe, fecha a portinha do quarto, né? E começa algo que é sentir vergonha do próprio corpo porque ele está mudando. E aí, ela, às vezes, ela faz comparações com outras coleguinhas, com outros coleguinhas e não consegue essa identificação. E aí podem se afastar, né? Ou até começar a questionar mais os pais, porque essas informações não estão vindo. O papai não está conversando comigo, eu não sei o que está acontecendo, eu estou meio perdidão. E aí, você sabe qual que é o maior erro que os pais cometem nessa hora? Começa a fazer humilhações com a criança nessa fase. E como isso acontece achando que é engraçadinho, achando que é bonitinho. Tá errado. Fazer piada com o corpo da criança. Amiga, olha como é que ele tá estranho. Nossa, fulano tá estranho, né? Começa a fazer comparaçãozinha, olha lá, que a menininha lá é mais forte do que ele, ó. Olha lá, que lá tem olha o bigodinho dele. Isso é exposição. Isso é você invadir a privacidade, o tempinho do seu filho, da sua filha. Isso destrói a confiança, isso destrói o canal de segurança do seu filho, da sua filha para com você. Comete esse erro, não. A puberdade é uma fase em que a criança ela começa a construir a sua identidade. Identidade é como a pessoa se vê, como ela se enxerga, como ela se localiza nas relações humanas. Então, o papai e a mamãe precisam ser o porto seguro e não ser a fonte de medo. A criança precisa ter segurança, confiança em falar com vocês. Não é ter receio. Não vou falar com o papai e com a mamãe, não, que eles fazem piada comigo. Eles não me entendem. E aí, como é que você vai conversar com o seu filho ou filha? É outra dúvida, né? Vamos fazer o seguinte, vamos com a parte prática da situação.
Como é que você vai conversar corretamente com o seu filho? Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, number one, pegou papel e caneta aí? Pega aí, anota aí, ó. Falar com naturalidade. O que é falar com naturalidade? Não achar que é uma coisa de outro mundo. É mostrar para a criança que aquilo faz parte da vida dela, é comum, vai acontecer, é assim mesmo, filho, passa por isso. Sexo, corpo e puberdade não devem ser tratados como algo que é sujo, como algo que é errado, porque não é, né? O segundo ponto use uma linguagem simples, não precisa ficar falando, dando palestra, falando cientificamente, mostrando muito conhecimento, não. O importante é a criança entender o que você está dizendo para ela. É esclarecer e não complicar. Você pode falar assim, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Filhão, filhona, seu corpo está crescendo, desenvolvendo, você está deixando de ser uma criança, está entrando numa fase... Eles gostam de escutar isso, tá? Isso é normal, você está entrando agora, virando hominho, mulherzinha. Que lindo, né, filho? Porque todo ser humano passa por isso, tá, filhão, filhona? Papai e mamãe te ama. Tamo junto. Terceiro, escuta mais do que fala, tá? Porque criança, o ser humano, né, gosta de falar deles. Aí muitos pais só querem corrigir, mas a criança, ela quer ser ouvida, as dúvidas são delas. Então deixa ela falar para você falar o que é certo de maneira simples. Show? Quarto, não ridicularize perguntas. Toda pergunta é importante. Se a criança teve coragem de te perguntar, responda, ela está querendo saber, tá? Toda pergunta é importante, até para ela sentir confiança em falar contigo. Quinto, ensine sobre higiene. Papai e mamãe erram demais nisso. Ensine como tomar banho. Ensine como lavar a região íntima. Fale sobre cheiro corporal. Filhão, filhona, tá com cheirinho assim, vamos fazer assim, vamos tomar mais banhos. Vamos escovar o dentinho de uma maneira mais correta, tá? Fale sobre a higiene e a higienização íntima. Isso é orientação. Mamães, ensine as filhas de vocês a usar corretamente absorvente. Ensine as filhas de vocês a promoverem troca de roupas, peças íntimas, a lavarem-se, lavar as pecinhas. Tudo isso precisa ser orientado, sim. E outra coisa muito importante, não entregue educação sexual, que é responsabilidade sua, para a internet. Se vocês não conversarem sobre, alguém desconhecido, terceiros, vai conversar. E pai que não assume a responsabilidade de orientação dos filhos, vocês estão errando. Agora, puberdade. Faz bem ou faz mal? Ué, puberdade faz parte da saúde, do desenvolvimento, do crescimento da pessoa, do homem, do ser humano. Então, ela não faz mal. O problema não é a puberdade. O problema é quando a criança ela vai passar por essa fase, ela vai atravessar essa fase sem orientação, sem o acolhimento e sem o diálogo do papai e da mamãe. Uma criança bem orientada, ela começa a entender sobre o próprio corpo, sobre a própria parte emocional, criando a sua identidade da melhor forma, e ela cresce sem medo. Ela cresce sem culpa, ela cresce sem traumas. E isso impacta a autoestima, que é como ela se sente para com ela mesma, cria segurança emotiva, emocional, e até isso vai para os futuros relacionamentos, sejam profissionais, familiares, sejam amorosos. Você não quer uma criança, um adulto, seu filho vivendo bem? Ah, eu quero. Ah? Seu filho, logicamente, então, ele não precisa de pais perfeitos. Não estou aqui para pedir para vocês serem perfeitos, até porque nós não conseguimos. Mas eles precisam, os nossos filhos precisam de pais presentes, que atuam diretamente, que são atentos à vida deles. Porque a puberdade é uma das fases em que a criança mais observa, porque como ela vai estar confusa buscando respostas, ela vê o comportamento, ela vê como o papai reage, como a mamãe reage, como ela é tratada dentro da casa dela, dentro do lar. E muitas vezes uma conversa acolhedora evita anos, evita adultos de insegurança emocional. Ei, esse vídeo te ajudou? Então, me ajude.
deixa seu like aqui. Comenta aqui para mim assim, porque também os seus comentários me ajudam demais. Qual foi a maior dificuldade que você teve ou pode estar tendo aí, né? Pode estar passando por essa fase agora na vida da família. Comenta aqui. Ajude-me também a ajudar outras pessoas. Compartilha isso aí, ó, o vídeo com outros pais, porque a informação certa protege famílias. Obrigado por ficar até aqui no vídeo. Eu agradeço a sua presença. Vai aí, tem muitos outros vídeos de temas muito importantes que vão ajudar a nós a performarmos melhor, tanto na hora H, quanto nos relacionamentos, quanto na criação dos nossos filhos, né? Para a gente ter uma vida melhorada, mais fácil, com muito mais saúde. Por aqui, eu fico com o desejo de que vocês formem família e lutem por elas incansavelmente. Todos os dias, levante e vai à luta pelos seus. Porque de cá, nós amamos casais felizes. Beijo no coração e até o próximo vídeo.